Olá, está no ar mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre um caso de muito sucesso em efetividade da Justiça, o que garantiu as verbas trabalhistas de ex-empregados da VASP. Em Brasília, Comissão Nacional de Promoção à Conciliação se reúne no TST com os coordenadores de núcleos e centros de conciliação da Justiça do Trabalho. Em Salvador, mães de crianças com síndrome de Down conseguem a redução da carga horária para acompanhar os filhos na rotina de tratamentos. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma artista que faz pintura em porcelana, em azulejos portugueses e painéis decorativos. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Um dos casos de maior sucesso em execução trabalhista mobilizou a Justiça do Trabalho em todo o país. Foi o processo movido por ex-empregados da antiga VASP, que com a falência da companhia aérea não tinham recebido verbas referentes à rescisão trabalhista, como fundo de garantia por tempo de serviço. Após longa batalha judicial e espera, esse caso de grande complexidade começou a ser resolvido com direcionamento das ações a uma vara do trabalho específica. Saiba mais sobre a estratégia adotada na reportagem. Eu entrei na VASP, casei, tive filhos. Quando a VASP fechou, meu filho tinha 2 anos. E na época, a VASP era o sustento da minha família. O que eu ganhava era o sustento da minha família. Minha vida inteira, praticamente, foi dentro da VASP. Porque foi meu primeiro emprego e depois meu último também. Como ex-comissária de bordo da antiga VASP, Cristina sempre garantiu o conforto e a segurança dos passageiros, mas não recebeu o mesmo tratamento da empresa ao se aposentar. Ela descobriu que a VASP deixou de depositar o FGTS e a tão sonhada segurança de uma aposentadoria tranquila não se concretizou. Em 2015, a ex-aeromoça recebeu parte dos valores devidos pela companhia, graças ao empenho da Justiça do Trabalho. Dinheiro que a trabalhadora já usou para quitar dívidas. A hora que o advogado me ligou e falou, tá na sua conta, eu falei, não acredito. Não sabe aquele negócio? Eu vou fazer festa, né? Aí saí pagando Deus e o mundo. Eu paguei tanta coisa que eu devia que à noite meu cartão do banco foi bloqueado. 11 anos depois, Sônia também conseguiu na Justiça do Trabalho parte do que a VASP lhe devia. A conquista deve apagar lembranças da época em que trabalhou e não recebeu nem o salário do mês. Eu não recebi os últimos meses trabalhados. Eu trabalhei, mas eu não recebi. Eu não recebi rescisão, meu fundo de garantia não estava sendo depositado há muito tempo. É o motivo pelo qual eu pude entrar com rescisão indireta do contrato de trabalho. E não era somente eu, Todos os funcionários estavam nessa condição. A ex-auxiliar administrativa da VASP tem planos para usar a indenização. Quando eu saí da VASP, meu filho tinha 2 anos, hoje ele já está com 13, E tudo indica que eu vou guardar isso para investir na educação dele. Não foi fácil para o trabalhador receber o que tinha direito, como férias e horas extras. Antes de falir em 2007, a dívida trabalhista da VASP era de 500 milhões de reais. Até terem os créditos depositados, os empregados enfrentaram uma longa disputa judicial com a companhia. Também precisaram encarar a pior turbulência, as dificuldades financeiras.
A ex-comissária de bordo, Cristina, vendeu todo o patrimônio da família para pagar o tratamento de saúde do marido, que também era ex-comissário da VASP. Quando ele morreu, não precisou fazer inventário porque ele não deixou nada. Não tinha carro, não tinha casa, não tinha mais nada. Nós precisamos vender tudo. Antes de falir e de ser privatizada, a aviação aérea de São Paulo dominava o transporte dos voos domésticos no país. Na década de 90, a companhia foi privatizada e passou a ser controlada pelo empresário Wagner Canhedo. A administração levou a VASP a enfrentar uma grande crise econômica financeira. A companhia atrasou salários, deixou de pagar horas extras, de recolher o fundo de garantia do tempo de serviço e de quitar verbas rescisórias, o que levou cerca de 8 mil ex-empregados a ingressarem com milhares de ações contra a VASP na Justiça do Trabalho. A possibilidade dos trabalhadores receberem as indenizações trabalhistas surgiu em 2005 com uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho e pelos sindicatos dos aeronautas e aeroviários. O pedido era a intervenção judicial da VASP e a penhora de bens do grupo econômico de Wagner Canhedo, que era controlador da companhia. Nessa mesma época, o empresário tinha feito um acordo na justiça para quitar todos os débitos trabalhistas. Ele também reconheceu a responsabilidade solidária do grupo econômico se a VASP não quitasse a dívida trabalhista. Mas a companhia não cumpriu o acordo. Os ex-empregados da VASP só tiveram certeza de que a rota tinha alcançado o destino certo quando a Justiça do Trabalho aceitou a ação civil pública, decretou a intervenção da empresa e reconheceu a existência do grupo econômico de Wagner Canhedo. A 14ª Vara do Trabalho do TRT da 2ª Região em São Paulo passou a atuar em todas as ações contra a empresa. Mas o que aconteceu? Ela não suportou, né? Porque além dos processos normais, foram mais 5 mil processos para lá. Então a vara não tinha capacidade para administrar tudo isso. E aí que teve-se a ideia de criar a Vara VASP. Diante da complexidade do caso, foi designada uma vara do trabalho específica, com servidores e um juiz para julgar todos os processos contra a companhia. Assim, em 2008 surgiu a Vara VASP, que faz parte do Juízo Auxiliar em Execução do TRT da 2ª Região em São Paulo. E o objetivo foi alcançado. Foi possível conseguir agilidade na fase de execução. Uma vara comum, isso seria difícil de acontecer, porque o volume é muito grande e você não consegue canalizar a energia num processo só. Aqui a gente consegue. Então, certamente, se tivesse permanecido na 14ª Vara, a gente não estaria no patamar que a gente está hoje. Há 8 anos, a unidade atua exclusivamente para que as indenizações sejam pagas e para que seja cumprida a decisão judicial. O trabalho está em executar bens de 54 sócios e empresas do grupo econômico da companhia. Hoje, a dívida trabalhista da falida VASP está em aproximadamente R$2 milhões. Com a criação da Vara VASP, especificamente, iniciou-se o processo de execução. Os bens mais vultosos do grupo, eles foram alienados, e justamente com esses valores que eu estou fazendo pagamentos hoje. A circunstância de ter se conseguido alcançar patrimônio dos sócios que compunham o grupo econômico e também de empresas do grupo econômico foi a grande diferença neste caso. O elemento diferencial está na circunstância de se ter conseguido fazer a apreensão de bens dos patrimônios dos sócios e empresas integrantes do grupo econômico, o que fez com que houvesse lastro financeiro para a quitação da dívida dos credores, que já se arrasta, o processo se arrasta há vários anos. Eu diria que foram diversas batalhas judiciais em diversas etapas destes processos, envolvendo os segmentos do Poder Judiciário diferentes, mas enfim, que ao fim de tudo, está se chegando à quitação da dívida, que é o que de fato se busca atingir. 3 fazendas foram leiloadas. Com a venda judicial foram arrecadados aproximadamente R$500 milhões. Desses recursos levantados, quase a totalidade foi distribuída para 1.000 ex-empregados da VASP. O primeiro lote de pagamento, com R$40 milhões, foi liberado em setembro do ano passado. Uma solenidade no TRT da 2ª Região em São Paulo deu fim a uma espera de 10 anos. Ainda hoje são feitas inúmeras tentativas de expropriação, de penhora, enfim.
É trabalhoso, mas pelo menos a gente está tendo resultado, né? Demorou, mas a gente está tendo resultado. Depois de muito tempo, mas as pessoas estão começando a receber, se não tudo, uma boa parte do que tem de crédito, né? Se não tivesse tudo isso sido criado, a Vara VASP não fosse criada, a presidência do TRT à época não tivesse entendido a magnitude, a sensibilidade de tudo, até hoje nenhum trabalhador teria recebido. Provavelmente passaria mais 20 anos, meus filhos, o meu neto continuariam advogando para o pessoal e não receberia nada. A sensibilidade que ocorreu em 2005 em aglutinar todos os processos numa única vara, criar isto, foi que fez a grande diferença que nós chegamos hoje. O empenho da Justiça do Trabalho não para por aqui. A missão é prosseguir na quitação dos débitos trabalhistas, até que todos os ex-empregados da extinta VASP em todo o país recebam o que é deles por direito. Creio eu que mais ou menos agora em setembro eu devo estar pagando essa terceira fase dos retardatários. Fazendo esse pagamento dos retardatários, ainda vai me sobrar um numerário. A minha ideia qual é? Distribuir esse valor que vai me sobrar para todos os trabalhadores, fazer um novo fluxo de pagamento. E a cada momento que a gente conseguir alienar algum bem, enfim, fazendo isso. Alienou um bem, entrou dinheiro, a gente vai fazendo o pagamento, vai distribuindo, ainda que pouco, mas que a gente consiga ir satisfazendo os créditos, né? Nós estamos dando exemplo para os outros como é que se liquida um processo em um tempo mais rápido. A grande lição que se pode retirar do caso VASP é a de que o juiz que se dedica à execução, o resultado efetivo é maior. A gente tem que acreditar na justiça, né? Afinal, foi uma vida de trabalho. Daqui a pouco, em Brasília, núcleos de conciliação se reúnem para discutir métodos alternativos de solução de conflitos. E ainda hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as peças de uma artista que faz pintura em porcelana, azulejos portugueses e painéis decorativos. Nós voltamos em instantes. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT da 10ª Região condenou uma empresa do Distrito Federal a pagar verbas referentes ao intervalo para recuperação térmica não usufruído por uma trabalhadora. Mesmo não trabalhando em uma câmara frigorífica, ficou provado em perícia que a empregada ficava em local com temperaturas similares. A construtora Camargo Correia foi condenada pelo TRT da 14ª Região a indenizar em R$700 mil por dano moral, material e por litigância de má-fé um motorista de caminhão que perdeu a capacidade de trabalho. No processo, o empregado alegou que desde 2012 a empresa tinha conhecimento dos problemas de saúde, mas o manteve na mesma função. Para o tribunal, o empregador foi responsável pelo agravamento da doença ocupacional. O grupo de empresas que atua na construção da central hidrelétrica Segredo, em Mato Grosso, foi condenado pelo TRT da 23ª Região ao pagamento de R$500 mil por danos morais coletivos, após ficar provado que os trabalhadores eram submetidos a situações de risco de morte e que causavam prejuízos físicos e emocionais, como a prorrogação da jornada de trabalho. Para o TRT, as empresas não ofereceram condições mínimas de saúde, segurança e higiene aos trabalhadores. A Comissão Nacional de Promoção à Conciliação se reuniu com os coordenadores de núcleos e centros de conciliação da Justiça do Trabalho. O objetivo do encontro foi discutir métodos alternativos para solucionar mais rapidamente conflitos trabalhistas. A Comissão Nacional de Promoção à Conciliação se reuniu com os representantes das 5 regiões geográficas para um balanço da 2ª Semana Nacional de Conciliação.
Diversas propostas foram discutidas e levadas para uma outra reunião, desta vez com os coordenadores de núcleos e centros de conciliação da Justiça do Trabalho. Na abertura, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, salientou a importância da conciliação e do julgamento consciente das ações. Este é um momento histórico de união de todos nós, de valorização da conciliação, de promoção e estímulo da conciliação, e sempre sabendo que, não conseguindo, primeira a vocação do juiz do trabalho é a conciliação, não conseguindo conciliar, ele tem que ter essa consciência de que eu tenho que pacificar esse conflito. E qual é a solução para cada caso que realmente seja a justa e pacifique o conflito social. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, coordenador da comissão, elogiou a participação dos tribunais regionais do trabalho na Semana Nacional de Conciliação. Foi exitosa graças ao empenho, ao trabalho dos regionais que compõem a comissão de conciliação, e tivemos um resultado de praticamente quase R$1 bilhão entregue aos trabalhadores, apenas em uma semana, numa situação que o país vive de dificuldades. Colocarmos quase R$1 bilhão no bolso do trabalhador foi algo assim inusitado, um resultado fantástico que essa semana nos trouxe. Também ficou definido o período para a realização anual da Semana Nacional de Conciliação, sempre na 4ª semana de maio. Isso é muito importante para que os juízes e os tribunais possam se programar com muita antecedência e pensar em ações que sejam efetivas. E, principalmente, em pautar processos que sejam de conciliação viável. Isso é muito relevante. E, para isso, você precisa de tempo e organização. A última Semana Nacional da Conciliação foi realizada em junho e garantiu cerca de R$620 milhões em acordos trabalhistas. O sucesso foi atribuído ao esforço de servidores e magistrados. A gente sabe que a gente está criando uma nova cultura de conciliação institucionalmente, então a gente também tenta sempre estar se mapeando, se observando, refletindo. Também ficou decidido que haverá uma reunião com grandes empresas que ainda não firmaram acordos de conciliação, uma espécie de recall com os litigantes. Além disso, novas medidas foram apresentadas pela vice-presidência do TST para promover a implantação dos centros de conciliação nos tribunais regionais do trabalho. Uma delas é a criação de uma central de apoio com a participação de juízes e servidores que já coordenam outros centros em diversos TRTs. É algo extremamente positivo e valoroso e merecedor de comemoração o fato de que, pela primeira vez na história da Justiça do Trabalho, reunimos no Tribunal Superior do Trabalho, de forma institucional, gestores de políticas judiciárias de conciliação que atuam nos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, reunimos aqui aqueles que estão na ponta, executando e vivenciando as políticas judiciárias de conciliação. E por quê? Porque o nosso objetivo é, coletivamente, compartilhar experiências, compreensões e opiniões e, acima de tudo, ter a contribuição dessas pessoas e também as críticas para que possamos avançar nas políticas judiciárias de conciliação. No próximo bloco, em Salvador, mães de filhos com síndrome de Down conseguem na Justiça do Trabalho a redução da carga horária para acompanhar as crianças na rotina de tratamentos. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as porcelanas, azulejos e painéis decorativos de uma artista que vive em Brasília. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Goiás divulgou na página do Facebook a nova campanha do Fórum Goiano em Defesa da Justiça do Trabalho. O objetivo é divulgar a missão da Justiça do Trabalho, que é a pacificação social por meio da solução de conflitos entre trabalhadores e empregadores. Conheça e compartilhe. facebook.com/TRT18.
Vamos até Salvador. Lá, 2 mães de crianças com síndrome de Down conseguiram, por meio de decisão judicial, reduzir a carga horária para acompanhar os filhos na rotina de tratamentos. E o melhor de tudo isso é que elas conseguiram o benefício sem que houvesse redução salarial e sem necessidade de compensação de horário. Veja só. Quem vê Arthur brincando e se divertindo, nem imagina que é neste momento que ele está construindo sua independência e autonomia para a vida adulta. Todas estas atividades são consideradas essenciais para o desenvolvimento da criança com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração genética causada pela presença de um cromossomo a mais, também conhecida como trissomia 21. No Brasil, a cada 600 a 800 nascimentos, pelo menos uma criança apresenta a síndrome, de acordo com o Ministério da Saúde. A criança com síndrome de Down pode apresentar problemas no coração, com índices que chegam a 50%, distúrbios na tireoide, deficiência auditiva, além de ter de 10 a 20 vezes mais risco de desenvolver leucemia. E para fazer todos os tratamentos necessários, é essencial o acompanhamento permanente de um familiar. Qualquer criança precisaria estar com a família mais perto, né? E a criança com síndrome de Down, ela precisa mais ainda. E para acompanhar o filho na rotina de tratamento, Marilu decidiu largar o emprego. Não foi fácil, mas foi necessário. Porque Arthur, realmente, com 2 anos e meio, eu estava deixando na mão de terceiros, né, para cuidar disso. Então, não era eu que acompanhava na terapia, não era eu que acompanhava em casa. E no momento que eu saí, que eu mudei, que eu fiquei muito tempo com Arthur, mais tempo com o Arthur, eu pude acompanhar o desenvolvimento dele e o comportamento dele mudou. E diante dos gastos e da necessidade permanente de acompanhamento dos filhos com síndrome de Down, 2 mães conseguiram na Justiça do Trabalho da Bahia o direito de reduzir pela metade a jornada de trabalho, sem a necessidade de compensação de horário e sem perda salarial. Em ambas as decisões, as juízas responsáveis pelos casos citam o artigo 227 da Constituição Federal, que afirma ser dever da família e do Estado assegurar à criança o direito à saúde e à convivência familiar. E há, inclusive, uma norma editada no Brasil, que entrou em vigor em janeiro desse ano, que confere às crianças com deficiência uma prioridade no tratamento, na preservação dos seus direitos, e fiquei surpreso, de um lado, existirem tantas normas que protegem e, ao mesmo tempo, não se transformar isso na prática em algo real em favor dessas crianças. Porcelanas, azulejos portugueses e painéis decorativos se transformam quando pintados pela artista Teresa Pena. O que era apenas um hobby acabou virando coisa séria. A artista se especializou em uma das melhores escolas de arte do mundo na Bélgica. Vamos conhecer esse trabalho? Meu nome é Teresa Pena, eu trabalho com pintura em porcelana, painéis decorativos e pintura em azulejos portugueses. Eu sempre gostei de pintar, desde criança. Eu tinha uns guaches, lápis de cera, uns pastéis. Sempre fui apaixonada por desenho, me achava que eu ia ser artista, não sei o quê. Depois isso me afastou um pouco, né, que vem essa fase de colégio e tudo. Aí eu me casei e mudei para Brasília. E aí que eu resolvi voltar a trabalhar com o meu hobby, que eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com uma coisa que me desse tanto prazer. Fui fazer um curso na Bélgica de pintura decorativa, que era uma coisa que estava começando aqui e era uma das melhores escolas do mundo. E foi muito, muito enriquecedor. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando com isso. Fiz trabalhos aqui, fiz trabalhos na Bélgica, na Suíça, e em Belo Horizonte, em Brasília, no Rio.
aqui, o que eu tenho? Um prato que eu risquei, depois eu canetei, levei para o forno a 750 graus e voltei onde eu vou colorir agora. A tinta para porcelana, ela é bem fiel à cor depois do forno, com exceção dos rosas, dos púrpuras, que podem vir mais fortes, mais bonitos. Ela é bem fiel quanto ao brilho, quanto à cor, à tonalidade, diferente do azulejo, que a gente viu que a gente pinta em tons de cinza para chegar num azul brilhante. O desafio é o quê? É eu combinar essa proposta do trabalho com essa tonalidade e a coisa pronta, para ela não ficar parecendo nem que seja um decalque e nem que vira e fala assim, nossa, mas é um desenho de botânica e ela mudou, uma coisa ficou muito moderna, ficou muito... Eu acho que o desafio é a coerência do desenho com o tipo de louça e o motivo e a coisa que ela vai ser aplicada. É uma coisa muito gratificante você pegar uma peça em branco, pensar o que você quer fazer com ela, o desenho, qual que vai ser a utilidade, pintar e depois tirar aquilo do forno e ter aquela surpresa que você fez uma coisa linda. Assim, hoje em dia é infinita a variedade de técnicas que você pode obter na pintura de porcelana e obter uma coisa muito bonita. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!